explicar o mecanismo fisiopatológico da doença de Alzheimer. Pois bem, então, vamos começar a discussão sobre os 7 erros relacionados ao aducanumab. Eu vou começar com o primeiro erro, depois eu vou passar para os comentários do Saulo sobre essa questão. A primeira questão é sobre o racional fisiopatológico. Quando a gente pensa em doença de Alzheimer, a gente remete, rapidamente remetido para a questão do acúmulo de placas de proteína beta-amiloide. Assim, a proteína beta-amiloide ela é degradada, né, pelas secretases que ficam na membrana das células, e ela vai formando monômeros e oligômeros e vai se formando um emaranhado, né, essas fibrilas, né, no exterior, né, do ambiente cerebral, até formar as placas que geram o dano neuronal, né? Então, esse é um mecanismo, né, fisiopatológico que é falado já, né, desde a década de 90, que é o grande racional para o desenvolvimento, né, dessas medicações anti-beta-amiloide. Só que existem questões que ainda nos intrigam, né? Porque, por exemplo, indivíduos cognitivamente saudáveis também têm depósitos. É possível constatar esse tipo de alteração em indivíduos cognitivamente saudáveis. Outra questão é porque existe uma correlação fraca. Nem todo indivíduo que tem uma alta carga de depósito beta-amiloide, ele se está correlacionado com a questão da gravidade dos sintomas. Há uma grande heterogeneidade patológica na doença de Alzheimer, muitas vezes com outros elementos fisiopatológicos que não as placas beta-amiloide. E um outro dado importante que é a taupatia acontecendo, né, as doenças neurofibrilares dentro do neurônio acontecendo mesmo antes do depósito beta-amiloide. E da mesma maneira, né, a detecção de alterações de imagem e de função, né, neuronal, mesmo antes do surgimento dos depósitos beta-amiloide. De modo que o racional, né, mais evidente é que não há uma linearidade direta, né, entre os depósitos de beta-amiloide e a doença de Alzheimer, né? Se a gente for olhar de fato, né, o racional fisiopatológico, ele é mais amplo, né, ele depende de outros fatores que não exclusivamente essa questão. Então, o depósito beta-amiloide ele está associado, né, à doença, mas as questões genéticas, as questões relacionadas à isquemia cerebral, diabetes, a taupatia, inflamação, né, ao próprio processo de envelhecimento, né, das células neuronais, podem contribuir, e em que medida que cada um desses fatores vão contribuir, é que levam, às vezes, à situação de limitações dos tratamentos focados nas proteínas beta-amiloide. Então, essa é a primeira questão, e a primeira discussão que eu queria fazer com o Saulo, né? Se você acha que a gente está mirando, se a gente está muito simplista, né? A gente não, né? Né? Esses pesquisadores que veicularam o aducanumab, se a gente é muito simplista nessa questão etiológica da doença de Alzheimer. Olha, eu concordo inteiramente contigo, Estevão. Eu acho que a fisiopatogenia da doença de Alzheimer ainda é muito, muito pouco conhecida de fato. Com certeza é uma doença multifatorial. Você não tem uma causa para isso. A questão do mecanismo do aducanumab, ele preocupa muito, porque a gente sabe que o que é mais tóxico na doença de Alzheimer são os oligômeros solúveis, e não as placas estáveis, já com as fibrilas de beta-amiloide. E o aducanumab, é uma droga que tem pouquíssima ação nos oligômeros. Ele tenta remover o amiloide da placa. E, por esse motivo, não houve correlação entre a diminuição da carga amiloide, medida pelo PET amiloide, medido pelo amiloide, o amiloide no líquor. Não houve a correlação entre a diminuição da carga de amiloide que ele promove com melhora de cognição. Não houve essa correlação direta. E
essa fisiopatogenia é tão controversa que existem pessoas que acreditam que a placa amiloide possa, inclusive, ser protetora. Eu não estou dizendo, eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que existem essas opiniões, existe Essas literatura, hipóteses, né? uma hipótese de que a placa amiloide ela é protetora no sentido de que ela sequestra oligômero solúvel. Então, se isso for verdade, se a placa, na verdade, tiver até uma função protetora, esse remédio não está ajudando, entendeu? Ele está atrapalhando. Quer dizer, o alvo certo, na verdade, é o oligômero solúvel. Existem outras drogas que têm como alvo os oligômeros, e que, na minha opinião, são promessas mais alvissareiras do que o aducanumab, né? Então, aquela história, a questão do próprio beta-amiloide. O beta-amiloide é realmente a causa de tudo? Ou será que é uma consequência da lesão neuronal? Será que já é uma consequência de algo que está acontecendo que a gente não sabe? E a neuroinflamação, a mesma coisa. Será que a neuroinflamação é causa da neurodegeneração? Ou será que a neuroinflamação é uma consequência de um processo agressivo ainda não totalmente explicado? Então, assim, o alvo do aducanumab já me parece um pouco fora daquilo que a gente tem como ideal. Perfeito. Concordo totalmente, né? Não sabemos se nós estamos no alvo, né? Realmente de um tratamento que seja disruptivo. Muito bem. Vamos para o segundo erro, né, em relação ao aducanumab, que é a questão de probabilidade pré-teste, né? Um dos grandes propagadores, né, da teoria beta-amiloide, né, na doença de Alzheimer, né, ele num artigo seminal de 1991, ele falou o seguinte, né, que nós só vamos saber se essa hipótese, né, beta-amiloide funciona mesmo quando a gente tiver um tratamento que atue nisso, né, e que consiga, de certa maneira, prevenir, né, e atuar para que esses agregados não levem à doença, né? Ou seja, no dia que a gente tivesse uma estratégia terapêutica, estava resolvida essa questão sobre a etiologia da doença de Alzheimer. E, de fato, a gente vê que, né, hoje, né, a gente tem medicamentos que conseguem fazer o clareamento de beta-amiloide de uma maneira muito eficaz, né? Eles funcionam mesmo, né? Essas imagens aqui, né, de PET-amiloide e também, né, com né, a quantificação, né, dessa redução, né, esses anticorpos conseguem fazer isso, né? Não é essa a questão. E você disse bem, né, Saulo, que várias indústrias né, já utilizam anticorpos monoclonais, estudam anticorpos monoclonais há algum tempo, né, atuando tanto em monômeros quanto em oligômeros. Então, esse não é um assunto novo, né, para a ciência, para a neurociência da doença de Alzheimer. E, sistematicamente, né, a gente tem tido, esse é um estudo de 2020, né, uma meta-análise com medicações que atuam, né, em beta-amiloide, e, consistentemente, a gente tem estudos que falham em demonstrar eficácia clínica, né? Eles promovem o clareamento, né, da beta-amiloide, mas quando a gente usa escalas de funcionalidade ou né, relacionadas à cognição, a gente tem falha em ter o resultado esperado. De modo que quando a gente, né, para analisar qualquer estudo de eficácia, né, a gente entra com uma probabilidade pré-teste baixa, né? Então, a gente tem uma expectativa já baixa para um medicamento que atua em beta-amiloide. Então, queria ver a sua opinião, Saulo, se, tendo em vista que, né, esses resultados que são, às vezes, frustrantes, né, em relação a anticorpos contra a beta-amiloide, né, se a gente já entraria em campo já com um pé atrás em relação ao aducanumab. Com certeza, porque esses medicamentos que estão sendo mostrados aí são medicamentos que atuam na cascata, a teoria da cascata amiloide. Então, você tem aí inibidores da BACE, né? Você tem aí inibidores da gama-secretase também.
existem também os estimuladores da alfa-secretase, todas essas são drogas que visam diminuir produção de beta-amiloide, que visam aumentar a remoção do beta-amiloide, e talvez aquelas que me parecem mais promissoras são aquelas que influem justamente na agregação do beta-amiloide, aquelas que previnem a formação dos oligômeros, talvez sejam as mais promissoras, porque o que você vê nessas drogas aí é que a maioria dos estudos eles já foram interrompidos já na fase 2, porque ou eles não mostraram eficácia, né? Ou então eles eram muito tóxicos. O que é muito compreensível, porque são enzimas que atuam em outros locais também, atuam no intestino, atuam na pele. Então, realmente, esse caminho de interferir na cascata amiloide, talvez ele possa existir mais no futuro como um coadjuvante de uma estratégia terapêutica multifatorial que vai atuar também em inflamação, também em outras possíveis, no distúrbio do metabolismo glicêmico cerebral, há drogas que atuem talvez na estabilização do dano vascular, né? Drogas protetoras vasculares. Então, talvez a redução ou a diminuição da produção de amiloide ou o impedimento, né? Drogas que possam impedir a formação de oligômeros, né? Antiagregadores de oligômeros, talvez seja esse o caminho. E talvez elas possam existir junto com outras drogas que atuem em outros locais, porque realmente até o momento a gente não vê uma correlação clara entre a diminuição da carga amiloide e a melhora da cognição, que é o que a gente quer. Exatamente. Muito bem. Esse é um momento triste que aconteceu aqui em Belo Horizonte, né? E eu estou trazendo o tema de interrupção por futilidade, né? Se a gente conseguisse interromper esse momento por futilidade lá, talvez a gente tivesse sofrido menos, né? A interrupção por futilidade, né, é um design de estudo, né, muito interessante, né, porque ele consegue tratar precocemente questões de segurança, né, da determinação precoce de eficácia ou ineficácia, questões éticas e também reduz custo desse processo de desenvolvimento de novos medicamentos. Isso sem evitar o erro tipo 2, né, se deixar de detectar um efeito quando ele existe, né? Então, é um procedimento muito interessante, né, para a gente avaliar, né, e, de certa maneira, ser econômico no desenvolvimento de novos medicamentos. E é muito curioso que, no histórico do aducanumab, né, assim, a Biogen, ela interrompe em 2019, né, os estudos Engage e Emerge, que são os dois estudos que avaliaram clinicamente o aducanumab. Ela interrompe o estudo por futilidade, né? Ela anuncia, né, para os investidores, em março de 2019, né, que o Comitê Independente de Monitoramento resolveu, né, interromper os estudos de fase 3. Né? E, curiosamente, há uma desinterrupção. Então, em outubro de 2019, a Biogen resolve novamente investigar, né, fazer análise dos dados relacionados aos ensaios que foram desenvolvidos e, em 2020, submete, né, os dados para aprovação no FDA. Então, é uma desinterrupção, é uma revisão de futilidade, o que é difícil da gente interpretar, né, numa avaliação de um desenvolvimento de um novo medicamento. Então, como que você avalia, Saulo, né, um medicamento, né, um trial que, de repente, vai e volta, né? Com muita desconfiança, né? Porque realmente ele fugiu da análise primária, que falhou em mostrar a eficácia. Então, o que eles fizeram? Eles foram eles foram restringir
a análise aos pacientes que fizeram uso de doses maiores durante um tempo maior. E viram que nesses pacientes, no EMERGE, né, havia uma tendência de melhora da diminuição da queda do CDR, que havia uma melhora no ADAS-Cog, uma redução de 22% da piora, né? Reduziu em 22% a piora. Então, mas, curiosamente, no EMERGE, a população que era controle, né? A população controle, teve um declínio cognitivo acima do esperado. O que não aconteceu no ENGAGE, que teve um declínio cognitivo esperado. E no EMERGE, a população de controle teve um declínio maior. Então, a diferença entre os pacientes que usaram a droga e os pacientes controle ficou maior. Quer dizer, é algo assim que você fica muito com o pé atrás, né? Então, evidentemente que o correto seria você fazer um terceiro estudo de fase 3 para confirmar os achados do EMERGE. Aí pegar o ENGAGE, uma subpopulação do ENGAGE, que teria feito realmente, que teria depois, no meio do trabalho, teria aumentado a dose, uma subpopulação com pessoas que eram APOE4 positivas, né, o heterozigoto ou homozigoto APOE4, e aí viram que nesta subpopulação do ENGAGE também corroborava os achados do EMERGE. Enfim, tudo muito esquisito. Muito esquisito. Está longe de ser um estudo que mostrou um resultado retumbante, né? Mas é como você falou, o interesse financeiro é enorme, é gigante, muito dinheiro já foi gasto com isso, muita gente quer provar que a droga anti-amiloide funciona, e eu vou te dizer, até mesmo muitos pesquisadores investem muito em ações das próprias empresas, então é um desespero total. Isso deve ser um fator que deixa a gente sempre com o pé atrás. Eu acho que precisa de mais estudo para a gente ter certeza do que vai acontecer aí. Concordo também. Essa questão é muito interessante, né? Porque a Biogen resolveu fazer um estudo duplicado, né? E é curioso, né? Você imaginar, né? E de certa maneira isso favoreceria a questão de integridade, ou seja, né? Eu vou reforçar o achado, né? Com duas amostras diferentes. Então, até a princípio faz sentido, né? Para uma empresa trabalhar com essa linha, né? E falando um pouco sobre o desenho dos estudos, né? Eram dois estudos idênticos, né? Assim, de 18 meses, randomizado com placebo. Foram 20 países, principalmente Europa, Estados Unidos, mas também alguns países da Ásia e Austrália. O desfecho primário era o CDR-SB, que é a soma de boxes do CDR, né? Mas avaliaram também o Minimenton, o ADAS-Cog, o ADCSS e também alguns exames complementares, né? O PET amiloide, o PET tal e marcadores do líquido. Aqui, né, um pouco sobre questões demográficas, né, dos pacientes. Os pacientes dos dois estudos, né, muito parecidos, né? Eles avaliaram também os que tinham ApoE positivo, eram pacientes com doença, comprometimento cognitivo leve ou DA inicial. Então, os dois grupos muito parecidos na entrada, né? E o que é curioso, né, como você já mencionou, Saulo, é que eles encontraram o resultado nos pacientes que receberam uma dose maior, ou seja, um subgrupo, né? E só em um dos estudos, não é nem um braço, né? É um dos estudos, né, foi positivo e o outro estudo foi negativo. A empresa, né, a Biogen, considera que um positivo com um negativo deu positivo, o que é curioso, né? A interpretação
é de uma positivação por reanálise, né? Eles foram tentando achar um resultado que fosse positivo. Então, ao final, encontraram um resultado, né? Então, mais uma vez, deixa a gente com um pé atrás em relação às intenções, né, dos pesquisadores, dos patrocinadores. Aqui é um gráfico que você também já mencionou, né, que todos os pacientes tiveram piora, né, do desfecho primário, que é o CDR-SB. No Engage, né, sem nenhuma diferença, e no Emerge, né, com uma diferença de 22% entre os pacientes que foram medicados com dose alta. E é só esse subgrupo. E esse é o principal desfecho clínico, embora ainda, se a gente for parar para, né, pensar nesse instrumento, que é o CDR, né, assim, uma melhora de 22% em relação, quer dizer, uma piora menor, né, em relação ao placebo. De fato, clinicamente, eu acho que não faz diferença. Você concorda, Sá? Eu acho que o resultado objetivo nosso vai ser muito baixo, muito pequeno, muito pequeno. Pode até ter alcançado. Eu não sei se alcançou significância estatística ou se foi só uma tendência, mas, de qualquer maneira, na prática mesmo, eu acho que é pouquíssima diferença que a gente vai ver, muito pouca diferença. O que a gente quer? A gente quer que o indivíduo melhore a sua cognição, ou pelo menos mantenha a sua cognição de uma forma cabal, né? De uma forma nítida, né? Em relação àquele que não toma a droga, né? E quer que melhore o comportamento, principalmente, que é o que a gente mais sofre com distúrbio de comportamento, quer que melhore a função, e não é isso que a gente está vendo aí, está Sim, longe de ser isso. sim. Essa é a discussão, né, sobre esses desfechos substitutos, né, e é curioso que o estudo mostra, né, que houve o clareamento de beta-amiloide pelas imagens, né, e eles consideram isso como relevante, mas o impacto clínico foi muito pequeno, né. Você perguntou sobre a significância estatística, né, de fato, na dose alta do Emerge, né, foi significativo, né, tanto no CDR quanto no Minimental, mas é uma diferença clinicamente, né, assim, 18% de um Minimental de 3,3, né, então eu não consigo nem imaginar isso na prática, como seria. Bom, uma outra questão, um outro erro, né, é que a falta de revisão por pares, né? Todas essas informações do Emerge, do Engage, né, todas vieram de press release, né? Então, assim, a indústria solta um conjunto de slides, né, com os detalhes, né, do desenho do estudo e dos resultados, mas a gente ainda não tem ainda os estudos publicados, ou seja, eles não foram revistos pelos pares. E ao contrário esse é o site no clinicaltrials.gov, né? É o registro do estudo da Biogen, da Biogen do Engage, né? E o que eu achei curioso, Sal, é que, ao contrário, às vezes, de outras especialidades, né, que caem, de certa maneira, nos gostos de uma medicação nova, né? Assim, a sociedade de geriatria, tanto a Sociedade Americana de Geriatria quanto a Sociedade Brasileira de Geriatria, foram muito conscientes, né, na ideia de que é relevante que a gente tenha resultados novos, né, na doença de Alzheimer, mas os resultados foram modestos, se é que eles aconteceram. Então, foi um movimento muito coordenado, né, da geriatria, né, no sentido de nós que estamos em contato constante, né, com pacientes como esse, temos que não podemos vender ilusão também, né? Eu não sei se você vai abordar a questão custo mais adiante, né? As implicações de custo, mas, assim,
a pressão para prescrição de uma medicação como essa, num país pobre como o nosso, é muito preocupante, porque o custo, não só o custo da medicação, né, que é quase US$ 5.000 por mês, como também o custo dos exames todos que cercam o remédio, né, porque tem que fazer a ressonância antes, tem que fazer a ressonância na 7ª dose, que é o 7º mês, tem outra ressonância no 12º mês, que é a 12ª dose. Só de ressonância já é um monte, ainda mais você tem que fazer tem que checar o pé, o amiloide através do PET, através do líquor. Enfim, tem que ver a APOE4, tem que pesquisar se o indivíduo, qual é a APOE4 do indivíduo, se ele tem APOE4 ou não, se ele é APOE3 ou APOE3, ou se tem algum gene APOE4, porque isso aumenta a chance de área. Enfim, é uma droga cuja pressão por prescrição preocupa demais, porque o custo, com certeza, é absurdamente maior do que o benefício dele. E as nossas sociedades, então, de forma muito lúcida, se posicionaram rapidamente a esse respeito. Parabéns para eles. O FDA ele fez um painel, né, com 8 especialistas, né, na deliberação sobre a aprovação dessa droga, né. Houve maioria, né, em contrário, né, para aprovação, né. Ainda assim o FDA resolveu aprovar, né, e 3 painelistas pediram, né, para sair depois dessa decisão, que foi a revelia, né, dos especialistas, do julgamento dos especialistas, né. Sobre, né, eu estou caminhando aqui para minha última fala, né, eu acho que tem um pouco a ver com o que você comentou, acabou de comentar, né, assim, às vezes a gente, falando, né, não, essa medicação ainda não é a medicação, né, que a gente vai usar, que a gente vai promover, que a gente vai pedir para as pessoas investirem, né, e as pessoas falam que nós estamos sendo pessimistas ou nós estamos tentando lutar, né, contra o desenvolvimento de novos tratamentos, né? Eu diria que a gente não precisa enxergar essa situação como uma derrota, né? Mas que a gente está avaliando aqui é a questão de custo-oportunidade, né? Então, toda vez que a gente avalia com consciência, né, a decisão terapêutica, ainda mais na doença de Alzheimer, que tem tantas implicações na vida das pessoas, a gente está trabalhando para evitar efeito colateral, a gente está trabalhando para evitar falsa expectativa, para evitar danos, para minimizar custos, para minimizar o custo para o sistema e também para também não desviar o foco da busca por verdadeiras soluções, né? Então, eu acho que faz parte do nosso papel, né, como gestores da saúde, né, de avaliar com consciência as alternativas, né, e, de fato, indicar aquilo que seja relevante, factível e com maior impacto, né? Então, a gente é um alento, né, que surjam, né, alternativas terapêuticas, né, mas que a gente não pode deixar de avaliar os impactos que isso vai ter para as pessoas. Eu acho assim que se a gente então for resumir, o mecanismo de ação é um mecanismo de ação que não é o ideal, que ele mexe em placa amiloide. A correlação entre o alvo que ele pretende, que é a placa, e a melhora da cognição é uma correlação fraquíssima, talvez até inexistente. O efeito colateral dele é grande, 10% dos pacientes têm que abandoná-lo por conta dos efeitos adversos. O tempo que ele leva para exercer seu efeito máximo é de 5 meses. Então, uma droga que você tem que usar 5 doses, se expor a tudo isso para começar a ter um efeito que vai se manifestar daqui a um ano, reduzindo o seu declínio em 22%. O custo dele é um custo absurdo de quase US$ 50.000 por ano. A administração dele é uma administração problemática, é venosa.
pacientes que têm o azar de serem positivos para APOE4, heterozigoto ou homozigoto, são péssimos candidatos, porque a possibilidade diária, né, de reações anormais de amiloide na ressonância, com edema ou com microsangramento, aumentam muito em quem tem APOE4. Mas mesmo em quem não tem, é 35%. Poxa, 35% das pessoas fazem área, fazem essas alterações importantes na ressonância. Aí eles dizem, não, mas a maioria faz as microhemorragias, faz o edema, mas não é grave. Você, depois de 4 meses, isso cede. Você pode até continuar dando a droga desde que você monitore se tem novas áreas de edema e se tem novas hemorragias. Caramba, isso é em 35% dos pacientes. Você fica com essa espada na cabeça, se as lesões vão piorar ou não. E aí o paciente tem dor de cabeça, tem náusea, tem vômito, e você para não perder tudo que você já investiu, você tem que continuar. Olha, eu vou te dizer, eu acho muito pouco provável que eu tenha coragem de passar esse remédio. Só agora, na fase 4, é que a gente vai ver ele no mundo real, como é que ele vai funcionar. Talvez até a gente tenha alguma surpresa agradável, talvez. Enfim, vamos ser otimistas, né? Mas sem brincadeira, eu acredito mais em outras linhas de tratamento que estão aí em investigação, como essa da antiagregação de polímeros ou de oligômeros de beta-amiloide. Acho que esse é um caminho excelente. Tem uma droga oral que está sendo muito promissora nisso. É uma droga que você toma oral 2 vezes ao dia e você não tem área, você não tem lesões de edema nem de hemorragia na ressonância, e você diminui muito a carga amiloide, e isso está se correlacionando com uma melhora da cognição. Uma droga que não tem nome ainda, acho que é ALZ 801, uma coisa dessa. E existem várias outras moléculas em outros estudos que são mais promissoras, enfim. Eu acho que, aquilo que eu já tinha comentado, eu acho que talvez as drogas anti-amiloides elas entrem algum dia num contexto de tratamento multifatorial, várias drogas ao mesmo tempo e elas sendo uma parte do tratamento, mas como droga única, essa aí, pelo menos, eu não senti muito entusiasmo, não. Assina embaixo, viu, Sal? Bom, a gente está chegando ao fim dessa apresentação, mas a gente tem um tempinho ainda aí para ouvir as pessoas, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, né, algum comentário, né, quiserem mandar pelo chat, estaremos aqui nessa aula para tem uma pergunta aqui da Renata. As perspectivas futuras. Olha, essas drogas que eu citei agora, e inclusive drogas como agonistas da GLP-1, que também tem uma certa, parecem relativamente promissoras para a diminuição da neuroinflamação e da neurodegeneração, esses estudos, muitos deles estão fechando em 2024, Renata. Alguns em 2023, mas tem muita coisa fechando em 2024, muita coisa fechando em 2025. Existem atualmente, eu creio que 50 moléculas em fase 2 e mais algumas em fase 3. E mesmo os anticorpos monoclonais, existem alguns que ainda estão em pauta. O lecanemab, por exemplo, o donanemab, também são dois deles que ainda estão, acredito eu, indo para a fase 3 e que são drogas mais promissoras justamente por atacar mais os oligômeros, né? E não a placa em si. De modo que eu acho que nos próximos 2 ou 3 anos a gente vai ter muita novidade aí no mercado, vamos ter muitas drogas interessantes
e talvez a gente possa, no futuro, usar várias delas simultaneamente para tentar obter um resultado melhor. Comentário, Renata? Não, eu queria saber, assim, em espaço de tempo, né? Se talvez em 10 anos a gente vai ter uma droga eficaz, segura e acessível, ou se isso vai ser lá para frente, para o futuro. Quero saber se antes de eu ter Alzheimer já vai ter Você está falando em causa própria, né, Renata? em causa própria. Olha só, Renata, o seu distúrbio de memória não é Alzheimer, tá? Eu sei, agora, Não é. né? Mas no futuro. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que assim, droga para mim, eu acho que eu não vou ver, mas para você, sim, porque nós temos aqui, eu fiz até uma revisãozinha, nós temos alguns inibidores da BACE, como a ATA-BC-STAT, que está em andamento, nós temos aí algumas inibidores, alguns estimuladores de gama-secretase também na mesa, como eu falei, o lecanemab e o donanemab, que estão também em pesquisa, e essas drogas, os estudos vão ser concluídos em, no máximo, 3 a 4 anos, no máximo. A gente viu agora, com a aducanumab, que a aprovação pode ocorrer muito rápido. Ou seja, esse fast track aí que eles conseguiram, isso abre um precedente. Quer dizer, se eles conseguiram isso, então a gente não precisa mais daquele rigor todo que era exigido antigamente e que condenava uma molécula nova a ser lançada 10 anos depois da sua pesquisa. Então, eu acho que, com isso que aconteceu com as vacinas da Covid, né, essa liberação rápida, com o que aconteceu com a aducanumab, nós estamos vendo que essas drogas que estão, todos os estudos vão ser concluídos daqui a 2, 3, 4 anos, talvez em mais um ano sejam liberadas. Então, eu tenho essa esperança de, dentro de, no máximo, 5 anos, já ter muita novidade aí no mercado, sendo vendido, comercializado, e de forma mais fácil e mais barata do que a do Helm, que eu vou te contar. Devia ser a do Hell, porque, porque $5.000 por mês ninguém merece, né? Eu acho que se existe realmente uma notícia boa, né, de fato, é a celeridade na aprovação, né, isso sinaliza para as outras indústrias, né, que se elas acessarem o órgão regulador, elas consigam ter uma aprovação mais ágil. Isso estimula, né, quem está investindo aí, talvez em levar para o mercado mais rápido. Lógico que temos que ter todo o cuidado para, né, levar as coisas que tenham benefício mesmo. E fora as outras drogas que estão em estudos, né, esses agonistas da GLP-1 para tentar regular o metabolismo glicídico da cerebral, protetores vasculares como a telmisartana, por exemplo, está sendo estudada. É aquela história, de repente você consegue atuar em vários focos, em vários alvos simultaneamente. Talvez com isso o êxito na prevenção e no tratamento da doença leve seja muito maior. Agora, esperança de tratamento da doença moderada e grave, eu acho que isso não tem tão cedo. Esse não tem tão cedo. Né? A gente está falando aqui da doença prodrômica, né, do comprometimento cognitivo leve, no máximo a fase leve da doença, ou talvez aqueles pacientes que tenham já um diagnóstico de amiloide no cérebro, ou de tau no cérebro, que você já sabe que tem uma altíssima probabilidade de evoluir para demência, mas, assim, quanto mais precoce, maior a chance de êxito. Mas, assim que a gente popularizar o diagnóstico precoce, assim que, por exemplo, os exames de sangue que a gente tem aí, né, já o neurofilamento leve no sangue, né, e o tal 181 dosados no sangue, isso vai ser daquele laboratório Bateman, né, que os caras são umas feras. Então, eles estão realmente criando uns exames muito bons para diagnóstico precoce. E aí sim, essas drogas poderão atuar melhor nesse diagnóstico precoce. Agora, a doença moderada e grave, eu acho que tão cedo a gente não vai ver luz no fim do túnel. Eu sempre penso também que
uma das dificuldades de a gente encontrar o tratamento é realmente a falta de um diagnóstico mais preciso, né? A gente ainda depende muito da impressão clínica, né? E tem a propedêutica armada, né? Ela ainda é pouco acessível, né? Então, na medida em que a gente conseguir fechar um diagnóstico, e principalmente em fases precoces, né, a gente começa talvez a ensaiar terapêuticas mais direcionadas. É claro, porque o PET amiloide ele deverá ser lançado, a gente fala em lançar isso aqui, alguns laboratórios querem lançar isso aqui no Rio, fala-se em R$ 15.000 o custo do exame, entendeu? Do PET amiloide. O líquor é mais barato, mas é um exame bastante invasivo, as pessoas reagem muito, e a dosagem e o corte também não são completamente amarrados, não é uma coisa que quando você tem resultados muito fora do meio, né, da normalidade, você até pode confiar, mas quando você tem um resultado ali limítrofe, é um exame que você vai ter invadido o paciente e você não vai ter um resultado que você possa se apoiar e confiar. Então, o diagnóstico precoce ainda é muito problemático, né? O PET com FDG, com glicose marcada, que é o que a gente tem hoje, é um exame que já me deu assim, muitas decepções, porque é um exame que você, às vezes, vai esperando um determinado resultado e ele dá um resultado muito diferente daquilo que você espera. Talvez seja até melhor para você excluir determinado, talvez o valor preditivo negativo seja melhor, mas também é um exame caro, e é um exame que já é para mostrar neurodegeneração, já é um estado indesejável de doença. Então, de fato, eu acho que isso vai mudar muito quando nós tivermos os exames de dosagem plasmática de neurofilamento leve, de neurogranina, de tal 181, que possam realmente definir mais cedo a doença, né? Gonçalo, você está envolvido em alguma pesquisa atualmente? Não está envolvido. Agora, se quiserem me incluir em alguma pesquisa, talvez eu tope, viu? Eu posso ser cobaia, mas não vou ser pesquisador, não. Não, é justamente porque a gente tem muitas pessoas interessadas, né, em participar né, e atuar, né, na descoberta mesmo, né, de alguma alternativa. Então, voluntários, né, e sujeitos de pesquisas são sempre bem-vindos, né? Mas o custo dessas pesquisas é altíssimo, né, Estevão? É um custo muito alto. Então, eu acho que tem que ter um financiamento de laboratório, a não ser que o indivíduo esteja pesquisando diagnóstico, de repente, uma coisa específica ligada ao diagnóstico. Mas, assim, o custo da pesquisa mesmo de uma droga, eu acho que é uma coisa tão cara que só a indústria farmacêutica pode bancar isso. E mesmo eles, diante de tantos fracassos aí, tantos estudos que deram em nada, eles estão pensando 2, 3 vezes antes de pesquisar uma nova molécula, né? Saulo, o Luiz Eduardo Sampaio, que fez um comentário aqui muito curioso, né? Assim, ele falou que a Biogen conseguiu o que Einstein não conseguiu, fazer a mesma coisa e ter 2 resultados diferentes. E ele está perguntando o que você está falando para os pacientes, familiares que chegam pedindo, né, essa droga injetável. O que você fala para eles? Olha, eu sou muito honesto naquilo exatamente o que a gente conversou hoje, eu procuro traduzir de uma forma que as pessoas entendam, mas, assim, quando a droga estiver disponível, em primeiro lugar, nós vamos ter que ter uma maneira de verificar a existência de amiloide nesse indivíduo. Eu acho que seria o ideal, porque você dá essa droga assim no escuro, mas digamos que o indivíduo tenha um comprometimento cognitivo leve e ele queira, de qualquer maneira, começar esse remédio. Eu acho que, se o indivíduo tiver toda a possibilidade, você não vai poder dizer não.
Você vai poder dizer tudo o que você acha, mas a decisão final é do paciente. Se ele quiser se arriscar a usar essa droga para diminuir, para deixar de piorar 22% em um ano, eu acho que é direito dele. Então, eu não deixarei de usar, não deixarei de usar. Mas tudo aquilo que nós falamos hoje, eu falo com os pacientes, eu abrirei bastante o jogo no dia que essa droga chegar aqui, né, ao Brasil. E o que você diria para os jovens médicos, para os gerontólogos, para eles se posicionarem em relação a esse tratamento? Eu diria para ser bastante francos também, bastante honestos, de repercutir todas as limitações do medicamento e todas as desconfianças. Ou seja, que o paciente que queira fazer isso esteja bem consciente de todos os riscos que ele vai ter, que são muitos, e de todas as dúvidas que existem no meio médico a respeito dessa droga. Eu acho que tudo isso tem que ser muito claramente explicado para que depois você não seja recriminado por tê-la usado de uma maneira inadvertida. Eu acho que a gente não pode ter aquele falso entusiasmo e estimular o paciente. Não é o caso. Não é o caso. Na verdade, nenhuma droga anti-Alzheimer a gente tem entusiasmo atualmente, né? Nem nos anticolinesterásicos, nem na memantina, antiglutamatérgico, mas, enfim, a gente dá. E vai ser a mesma coisa com essa. A gente vai dar. Agora, vai explicar também tudo que vai cercar essa, inclusive o trabalho que vai dar, as ressonâncias que o paciente vai ter que fazer, o risco, enfim. Depois de tudo, se o indivíduo realmente quiser, aí não dá para dizer não, mas tem que ter cuidado para não vir com isso como se fosse uma panaceia para a doença de Alzheimer. Uma transparência total, né, com o cliente, com o usuário, com as famílias, né? Isso. E monitorar, né, muito de perto, né, a incidência de eventos adversos, né? Porque o risco está muito perto do benefício. Exatamente. Muito bem. Estamos a alguns minutos do final, né, desse encontro, né? Se houver perguntas, por favor, nos mandem aqui. Vamos aproveitar a presença do Dr. Salles aqui para a gente debater um pouco mais. Na verdade, já que a gente está com mais 2 minutinhos aí, eu recomendaria aos jovens colegas que tentassem aplicar os ensinamentos de estudos como Finger, né, por exemplo, né, aquele estudo escandinavo, ou Pointer, que é um estudo americano, que mostram muito bons resultados com medidas não farmacológicas de exercício físico, dieta, estimulação cognitiva, enfim, é um caminho menos glamuroso do que uma medicação fantástica, high-tech, não é high-tech, é difícil você obter a adesão do paciente, não há dúvida, né? O paciente não fica feliz com essa tua conversa de exercício e dieta, enfim, e estimulação cognitiva, mas é o caminho que a gente tem que fazer, né? Aqueles que resolvem aderir, eles vão se dar muito bem e vão ter, aí sim, uma redução de pelo menos 30% de declínio adotando esse conjunto de medidas. Então, isso é uma coisa já bem estabelecida. Então, se a gente puder vender essa ideia, principalmente uma vez que o custo é infinitamente mais baixo, eu acho que é o correto, é o caminho correto para eles. Isso é fundamental, né? De fato, não aparece no Fantástico, né? Mas a atividade física, né? Alimentação, né? E participação social, estimulação cognitiva, né? Isso já tem evidência, né? Evidências consistentes, né? E às vezes de fato não é tão badalado, né? Não é glamuroso, né? É.
O Luiz Eduardo, mais uma contribuição dele aqui, está perguntando se você já viu, Saulo, o movimento aí para aprovação do aducanumab, né, no Ainda Brasil. não vi. Na verdade, a própria distribuição em território americano ainda está sendo feita, né? Existem cerca de 900 pontos de utilização, 900 pontos que estão preparados e desejando já começar a usar essa medicação e que ainda não têm, ainda não estão recebendo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eles vão tentar se estabelecer nos Estados Unidos antes de buscar outros mercados, né? Mas é aquela história, nunca se sabe, né? Principalmente um país como o Brasil, em que dificilmente vai se ter, quer dizer, o indivíduo não vai conseguir adquirir esse remédio, né? 4, 5 mil dólares é muito dinheiro hoje em dia, muita gente nem ganha isso por mês, e a imensa maioria, aliás, não ganha. E os seguros de saúde também, obviamente, não vão querer aprovar isso. Então, eu acho que o interesse deles pelo mercado sul-americano nesse momento vai ser bastante restrito, acho eu. Provavelmente eles vão testar, né, em alguns centros de referência, né, até para medir o tamanho da encrenca deles, porque se for uma Exatamente. medicação com muito evento adverso, né, rapidamente os consumidores vão chiar, né, E o FDA pode revogar a licença deles. Sim. Está dito, inclusive. Sim, sim. Muito bem. Temos ainda mais um minutinho, né, com o Dr. Saulo. Mais perguntas, manifestações? Bom, Dr. Saulo, muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui conosco na Mais 60, com o time da Mais 60 Saber. Esperamos que em breve, né, o senhor possa vir aqui a BH. Nós vamos tomar um café com pão de queijo aqui. Com certeza. Né, para nos conhecermos pessoalmente, né, e desejar sucesso no trabalho por aí, o que precisar da gente, estamos nas ordens. Perfeitamente. Olha, eu fiquei muito feliz com o evento, achei muito rico. Parabéns pela sua apresentação, que foi uma apresentação bonita, uma apresentação muito espirituosa também, muito simpática e muito completa. Então, parabéns a todos que participaram, obrigado a todo mundo que nos escutou, e eu espero que a gente reproduza esses eventos com a maior frequência possível no futuro. Muito bem, obrigado à equipe aí, Daniela, Ana Carolina aí pela organização do evento. Desejo a todos uma boa noite, né? Fiquem bem e até breve. Até breve, muito boa noite. Gente, eu estou tentando aqui falar, mas a conexão minha tá cortando aqui, vocês estão travando para mim, acho que a conexão é a minha que tá ruim. Mas eu quero agradecer muito, foi ótimo, assim, né? Foi um prazer poder contar com os dois aí. Estamos começando aqui na clínica com essa iniciativa das reuniões científicas, né? E em Minas, o Estevão é um grande nome, poder contar com o Saulo no Rio, né? Juntar duas esferas, dois estados aí, eu tô muito feliz, tá? Então, e conto com o pessoal, todo mundo que está aí com a gente para as próximas, né? Acompanhar. E espero que estejamos juntos nas próximas para discussões ricas, assim, tá bom? Obrigada. Valeu, Dani. Obrigado. Obrigado, Dani.